Olá. Como resposta ao clamor popular, o Congresso Nacional retomou a discussão da reforma política. Nós vamos conhecer agora o que pensa sobre o tema o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba. Senador, como é que o senhor recebeu as propostas feitas pela presidenta Dilma a respeito da questão da reforma política, o plebiscito? Primeiro ela falou em constituinte exclusiva, depois recuou e propôs um plebiscito e os 5 pontos em torno das quais ela pretende construir uma reforma política. Primeiro, analisar a reação que a presidente teve diante de uma manifestação que entra definitivamente para a história do Brasil, pela sua força, pela sua pujança, pela espontaneidade com que ela surgiu, sem a participação de partidos políticos, nem mesmo de políticos ou lideranças formais. O que fez a presidente diante da perplexidade que ela demonstrou ter? Primeiro, uma reunião com prefeitos e governadores para ter uma fotografia, onde foi feito um monólogo com a proposta de pactos de temas que já estão pactuados há muito tempo, como é, por exemplo, o caso da responsabilidade fiscal. Nós já temos um instrumento, um diploma legal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o primeiro a descumprir essa lei foi o governo federal, que o ano passado, por exemplo, não fez sequer o superávit primário e, para fechar as contas públicas, maquiou o balanço com transferências do BNDES, da Caixa Econômica, para tapar um rombo de 20 bilhões de reais só no superávit primário. Estamos aí muito longe de superávit nominal. Segundo ato, a presidente da República reúne o Ministério, algo que deve ser corriqueiro. Ela tem dificuldade de reunir com frequência os seus ministros, talvez pela quantidade de ministérios. São 39 ministérios que o Brasil possui, e é exatamente como primeiro aspecto dessa quantidade enorme de um Estado que gasta mal, que é perdulário, que não planeja, que não consegue prestar serviços públicos de qualidade, porque a pauta da rua, ao contrário do que as pessoas disseram no primeiro momento, ela tem uma clareza muito grande. A população está indo cansada de pagar impostos numa carga tributária altíssima e não receber a correspondente prestação de serviço com um mínimo de qualidade. Porque o movimento, Armando, foi muito claro dessa história recente brasileira. Primeiro, nós lutamos pela democracia. Eu estava ainda jovem naquela época lutando pela democracia nas ruas do Brasil, na expectativa de que não apenas teríamos a conquista do voto, mas a partir do voto, melhoria da qualidade de vida. Veio a democracia. Quando a democracia foi construída, aí se disse, olha, a vida do povo brasileiro não pode melhorar porque sem estabilidade econômica não há como fazer avanços sociais. Conquistamos a estabilidade econômica, derrotamos a inflação, veio o plano real e conquistamos definitivamente essa estabilidade. Portanto, o alicerce, a base para esse salto de qualidade de vida estava pronto. Democracia com estabilidade econômica. E esse salto de qualidade não veio, porque o governo do PT, infelizmente, passou a ter um projeto de poder e não um projeto de país. Quando você tem partidos políticos que são abrigados dentro do governo, uma maioria aqui no Congresso que obedece quase que cegamente às ordens do Executivo, e não me venha dizer que não foi feito reforma política porque o Congresso não quis. Aqui tudo que o governo quer, aprova, porque nenhum outro governo teve tanta maioria política como se tem nesse instante. Então, do terceiro ato de reação, aí vem as 5 propostas de um plebiscito que seguramente não tem tempo hábil para escutar a população brasileira, vir para o Congresso legislar sobre as decisões soberanas do povo brasileiro e cumprir o prazo que está na própria Constituição da anualidade das regras eleitorais. Então, tudo isso não passa de uma reação de quem ficou em estado de choque, porque a presidenta vive isolada. Ela não tem contato com o Congresso, não tem contato com a sociedade, ela vive trancada com meia dúzia de pessoas em sua volta, é o estilo dela, há de se respeitar, mas ela está pagando o preço de ter ficado distante da realidade. Então, o senhor está prevendo o fracasso
da proposta de plebiscito aqui no Congresso? O senhor acha que não vai ser aprovado? Olha, o governo tem maioria para aprovar aqui o que bem entende, mas partidos importantes da base já se manifestaram contra a realização do plebiscito. Optam ou pelo plebiscito no ano que vem, aproveitando o calendário eleitoral, ou mesmo um referendo, ou seja, o Congresso faz sua proposta, escutando as ruas, claro. Eu sou senador da Paraíba, eu vou estar lá no meu estado ouvindo as pessoas, eu tenho contato permanente de diálogo nas redes sociais, e aí trago para cá, dentro do modelo da democracia representativa, o sentimento que eu possa encontrar na maioria da sociedade que represento através do Estado da Paraíba no Senado Federal. E aí você faz o processo inverso, o Congresso faz o modelo e depois esse modelo é submetido ao referendo do povo, da população em geral. Até porque, tecnicamente, se você for analisar de forma fria, você fazer um plebiscito sobre o sistema político eleitoral ensejará uma quantidade enorme de perguntas. Então, o governo fez muito mais uma jogada de marketing político. Foram 3 momentos de marketing político. Fotografia com prefeitos e governadores, onde de concreto não saiu absolutamente nada, foi um monólogo da presidente da República. Depois a fotografia da reunião dos ministérios para repetir metas, para reanunciar ações que já tinham sido previstas, lançadas há muito tempo. E agora esse movimento mais amplo de tentar desviar o foco do debate. É claro que o governo está acuado porque a casa caiu. O mundo cor-de-rosa que se dizia ter, de um Brasil maravilhoso, as ruas mostraram que não existe. Nós não temos infraestrutura, nós não temos educação de qualidade, saúde. Avançamos, há de se reconhecer. Quantitativamente. No aspecto quantitativo, houve avanços. Não há o que se discutir em relação a isso. Mas a população quer muito mais, a população quer melhoria, quer avanço qualitativo. E o atual governo se mostra ineficaz, se mostra incompetente, se mostra incapaz de fazer as mudanças qualitativas que a população precisa nessas áreas muito claras de educação, saúde, segurança pública, combate à corrupção. As pessoas estão por aqui de pagar imposto e ver desvios, ver condutas inadequadas de pessoas que desviam o que é de todos. E não lhe preocupa, enquanto senador da República, perceber como as pesquisas estão constatando que grande parte dessa massa jovem que tem se mobilizado Brasil afora não tem vinculação partidária, não segue liderança política, ao mesmo tempo que diz que 60% de sua motivação é política? Olha, esse é um fenômeno novo. É preciso compreender que no passado, eu, por exemplo, disse há poucos instantes, eu fui para as ruas para lutar pela anistia ampla, geral e irrestrita, eu fui lutar pelas eleições diretas, e nós tínhamos uma bandeira muito clara naquele instante, além de outros movimentos, como o impeachment do presidente Collor, onde você tinha um movimento de massa, um movimento da população, com a participação majoritária dos jovens, mais de todos os brasileiros de todas as idades, e havia uma pauta que era a derrubada do presidente da República, que, né, numa linguagem figurativa, numa canetada você resolvia. Então, eleição direta, uma canetada do Congresso atendia. Então, o Congresso Nacional sempre foi o depositário dessas reivindicações que nasciam nas ruas. Neste movimento, não. Nesse movimento, você tem uma série de pessoas que vêm para a porta do Congresso, não para entregar as suas bandeiras de luta, para que sejam aqui hasteadas. É o contrário, vem para dizer, olha, o que vocês estão fazendo aí dentro está completamente fora de sintonia do que nós queremos aqui fora. Por quê? Porque o PT foi por um caminho que não era necessário ter ido. O governo do PT, tanto do governo do presidente Lula e mais fortemente no governo da presidenta Dilma, eles desprezaram um forte apoio popular. Quer dizer, a população brasileira deu a todos eles um crédito de confiança, uma procuração para governar o Brasil. E ao invés de usar esse instrumento de chancela popular, foram para o caminho mais atrasado da política,
que é exatamente o loteamento dos cargos públicos, o aparelhamento do Estado, coisa que vários estados e vários municípios no Brasil já não fazem há muito tempo. Você vem com o discurso, não, mas tem que ter a governabilidade. Sim, tem que ter a governabilidade, mas não nessa correlação de troca de emenda, libera emenda, liberação de espaços em autarquias, loteamento de empresas públicas, criação de ministérios para acomodar partidos. Ou seja, aquilo que se fazia na década de 50 e o Brasil moderno vinha abolindo, foi trazido de volta. Então, houve um descompasso entre a legitimação popular que o governo tinha e sua prática no dia a dia da política. E as pessoas dizem, opa, basta, nós não vamos ter um Estado onde estamos pagando imposto para manter uma máquina pública que tem mais de 30 mil cargos comissionados, uma máquina pública que não para de crescer, que gasta mal, que não se planeja. Basta ver o caso da transposição de São Francisco. Como é que você pode imaginar que uma obra daquela envergadura seja iniciada sem um projeto executivo? Basta ver o legado que vai ficar da Copa do Mundo. Tirando os estádios padrão FIFA, nem mesmo as obras de mobilidade urbana para facilitar o dia das pessoas ficará como herança da Copa do Mundo. Porque já terminamos a Copa das Confederações, não vamos misturar política com futebol, o Brasil foi muito bem, campeão, maravilha, mas o que estava por trás na expectativa da população não aconteceu. E o que falar da educação e da saúde do povo brasileiro? E aí, o ano passado, quando quisemos colocar 10% para a saúde aqui no Senado, no orçamento, o que é que o governo fez? Votou contra. Eu me lembro desse dia, eu fui para a tribuna defender os 10%, por uma razão simples. Hoje, quem mais arrecada é a União. Cada vez mais concentra o resultado dos tributos brasileiros. E é quem menos investe em saúde. 57% dos recursos da saúde pública brasileira são oriundos dos estados e dos municípios. Estados são obrigados a aplicar 12% do seu orçamento em saúde. Os municípios, por sua vez, são obrigados a aplicar 15% do seu orçamento em saúde. A União não se obriga com nada. Quando nós quisemos colocar 10% para a União, e aí ficaria claro, a União coloca 10%, os estados 12% e os municípios 15%. Quando devia ser, na verdade, o inverso, porque quem mais tem dinheiro é a União. A União lava as mãos. Segurança pública, esse clamor que está na rua. 87% dos recursos aplicados em segurança são de estados e municípios. A União participa com 13% apenas. Ou seja, o que está errado é o modelo brasileiro, o layout. Enquanto não mudarmos esse layout e repactuar a federação, concedendo a estados e municípios autonomia financeira para resolver os problemas do dia a dia, os problemas da pauta que veio das ruas. E essa pauta é muito clara, é educação com qualidade, saúde, transporte, combate claro e firme à corrupção. Mas não, a União concentra receitas, sufoca e esmaga estados e municípios, sobretudo os mais pobres, e faz uma prática política extremamente atrasada, que não é compatível com o mundo moderno. A correlação de forças do poder executivo com o legislativo é envelhecida. E o que é pior, a presidenta sequer dialoga com o Congresso. Ela acha assim, está aqui o quinhão de vocês, está aqui cada partido com o seu ministério, e eu não preciso dialogar, nem com o Congresso, que representa a democracia representativa, nem tampouco com essa sociedade. Então está tudo errado, essa que é a verdade, e isso estourou. Tinha que estourar e estourou. E no âmbito da reforma política, senador Cássio Cunha Lima, quais são as suas propostas? Qual é a sua reforma política ideal? Eu vou pontuar alguns temas para o senhor se posicionar. Por exemplo, na questão do financiamento público, o senhor é a favor do financiamento público puro, ou financiamento misto, ou deixaria tudo como está hoje? Olha, eu vou dizer que no tema em geral eu não tenho uma posição firme. Eu não sou um especialista no assunto, apesar de advogado, mas não sou especialista no tema. Eu vou ouvir muitas as pessoas. Para responder a sua pergunta, financiamento público exclusivo, não. Esse eu não concordo. Ou mantemos o modelo atual, com as regras que devem ser estabelecidas, ou adotamos pelo menos um sistema misto. Por quê? Financiamento público, além das pessoas não entenderem bem, que as pessoas, o governador Eduardo Campos tem reproduzido uma frase, foi publicada nos jornais, onde ele disse que uma eleitora chegou e disse, quer dizer que vocês agora não vão querer pagar nem a campanha de vocês,
é um instrumento que o PT usa para a perpetuação do poder. Por quê? Eles chegaram ao poder, hoje tem um partido com uma grande representação no Congresso, o financiamento tem a ver com essa representação, e você retira dos movimentos sociais, você tira do cidadão comum o direito de participar da política. Se essa regra de financiamento público existisse há 30 anos, o PT não se constituiria no partido que é hoje. Por quê? De onde veio o financiamento para transformar o PT num grande partido? Veio do trabalhador brasileiro, dos sindicatos, que sempre foi um braço muito forte de ação do PT. Aí, na hora que ele se transforma em governo, ele diz, opa, agora vocês não podem mais participar da política. Quer dizer, esse plebiscito nada mais é do que uma embalagem para fazer valer, ou tentar fazer valer, o projeto de manutenção do poder do PT. Um partido que, infelizmente, envelheceu no poder. Então, reformulando a pergunta, que medidas o senhor acha que aprimorariam o sistema político brasileiro, que o senhor defenderia aqui? Olha, tenho um convencimento que venho defendendo desde a época em que participei, tive a honra de participar da Assembleia Nacional Constituinte. Cheguei muito cedo no Congresso, com 23 anos, fui um dos mais jovens deputados constituintes do Brasil. Mandato de 5 anos, sem reeleição, com coincidência de eleições gerais. Aí você pergunta, e o mandato de senador, como é que fica? Não há problema nenhum de você tirar um mandato de 8 anos para 5 anos. Qual a dificuldade de você reduzir? Um mandato de 10 não cabe, porque você tem 2 caminhos, ou faz um mandato de 5 anos ou um mandato de 10. 10, ao meu ver, fica muito longo. Ou seja, até década. A redução do mandato de senador estaria embutido nisso. Sim, sim. Porque eu acho que aí e os deputados também ficariam com 5 anos? Os deputados também ficariam com 5 anos. Nós faríamos uma grande mudança para termos eleições gerais, onde você pode até não ter coincidência, você pode manter até um descompasso entre a eleição municipal e a eleição estadual, a federal, né, incluindo a estadual, mas a minha visão é que o ideal, deveríamos experimentar a eleição geral no Brasil. Eu acho que vale a pena testar esse modelo sem reeleição e com mandato de 5 anos. Aí você passa a ter a discussão sobre o voto distrital. Distrital misto, distrital puro. E aí, novamente, acredito que a experiência mundial que possa mais se assemelhar à nossa realidade, do meu ponto de vista, é um modelo alemão, onde você faz um distrital misto, onde você concede ao eleitor o direito de escolher o seu candidato pela preferência do candidato. Afinal de contas, a política, como a vida, é, acima de tudo, uma relação entre as pessoas, mas também permite o fortalecimento dos partidos com a votação em lista. Então, você faz um distrital misto, onde o cidadão valoriza os partidos, porque estará votando na lista, mas também não abre mão de suas preferências pessoais. Olha, eu prefiro aquele candidato especificamente, por aquilo outro. Então, esse modelo talvez seja o melhor para a realidade brasileira. O senhor admitiria as candidaturas avulsas? Não acho que seja um bom caminho. Admitir candidatura avulsa, você termina enfraquecendo a instância partidária. Se os partidos estão hoje com problemas, você deve reformular os partidos. É uma mania que a gente tem de tentar extinguir o modelo para colocar outro no lugar, ao invés de tentar reformar. Então você precisa ter instâncias na democracia representativa que tenham partidos sólidos. Por que do desvirtuamento dos partidos? Por isso, o Brasil caminhou em direção a um governo que se apresentava como progressista, como um governo de esquerda, concedeu a esse governo um apoio popular extraordinário, com pesquisa de opinião pública, e ao invés de fazer o prosseguimento dessas mudanças, esse partido que é o PT envelhece no governo, com práticas carcomidas, práticas antigas, práticas que ferem a ética. Está aí o caso do mensalão, indiscutivelmente, e você tem toda uma cultura política que vinha sendo banida do Brasil de volta e volta no cenário nacional. Aquilo que você tinha notícia que acontecia nos pequenos municípios, nos estados, é praticado sem nenhum pudor, à luz do dia, no plano nacional. Ficou normal, banalizou-se a história de ministro tal foi denunciado por corrupção, sai, mas o mesmo partido vai lá e indica. Você tem ministérios onde já tem 3 ministros do mesmo partido. São verdadeiros feudos que estão sendo aparelhados para manter um projeto de poder.
Não existe projeto de Brasil, não existe projeto de sociedade, existe projeto de poder com uma estrutura de marketing político absolutamente poderosa por trás, e o plebiscito nada mais é do que mais um movimento de marketing político para manutenção de um projeto de poder. E, lamentavelmente, não é um projeto de Brasil, que é o que nós queremos. Senador, o senhor admite que se busque a utilização de novos instrumentos que facilitem a democracia direta? Há quem pense que até via internet, com a certificação digital, se dê para se praticar mais referendos e plebiscitos, ou seja, de aproximar a população em geral do fazer política. Quer dizer, como é que o senhor vê essa possibilidade de, no futuro, a gente entrar um pouco nessa seara nova aí da globalização? O senador Rodrigo Hollenberg é autor de um projeto que já está sendo discutido na CCJ. Eu era o relator dessa matéria. O senador Lindenberg Farias, que é meu conterrâneo, paraibano, Lindenberg representa o Rio com muito talento, me pediu para que eu cedesse a relatoria dessa proposta. Eu o fiz, atendi o pedido de Lindenberg, que já apresentou o seu parecer favorável à proposta, inclusive permitindo que as iniciativas populares possam ser feitas através dos meios eletrônicos. Existe sim hoje tecnologia suficiente para você eletronicamente fazer sua assinatura com controle, evitando naturalmente fraudes, manipulações, uso de robô, de script. Aí a tecnologia permite esses controles para evitar que aqueles carrinhos de supermercado lotados de papel cheguem no Congresso Nacional com as iniciativas populares. E o senador Hollenberg foi mais além. Ele está propondo agora que seja possível não apenas projetos de lei de iniciativa popular, mas também emendas à Constituição. Porque na legislação atual você só pode fazer projetos de lei de iniciativa popular. A emenda à Constituição é privativa dos parlamentares. Então, na PEC é uma emenda à própria Constituição, são 6 ou 7 artigos que seriam modificados. É possível, desde que aprovado, que a população, com uma diminuição inclusive do número de assinaturas, porque hoje você fala em 1% para o projeto de lei, o senador Lindenberg está mantendo 1% para as propostas de emenda à Constituição e 0,5% do eleitorado do Brasil, em 3 estados, para os projetos de lei. Acredito que vai passar e é um avanço inevitável da democracia representativa, ampliando os espaços da democracia direta, que é o modelo que o Brasil começa a tentar construir de forma mais clara nesse instante. Uma última pergunta. Como é que o senhor divisa aí o horizonte próximo, o horizonte político próximo? O que é que vai acontecer, na sua opinião, pelo que o senhor está sentindo aí do andor da carruagem? Como é que vai se desdobrar esse processo político agora, daqui para frente? Olha, eu vou dizer com toda franqueza, quem disser vai estar chutando. Não há como você fazer uma previsão nítida, clara, para onde nós estamos caminhando. É claro que todos estaremos trabalhando para a manutenção da ordem institucional. Isso é um valor, isso é um princípio do qual nós não podemos nos afastar. Mas você percebe que o movimento que originariamente era por tarifa de ônibus, por passe livre, ele se multiplicou e transbordou para vários outros temas. Hoje, nesta última semana, já é um segmento específico de trabalhadores parando o Brasil ou parte do Brasil, que são os caminhoneiros. Aí daqui a acolá tem área de saúde fazendo protesto em relação à importação de médicos. Então, tudo isso terá efeito naturalmente econômico. A economia já não vinha bem, porque, lamentavelmente, o governo da presidenta Dilma perdeu o controle das contas públicas, gastou mais do que podia, gastou mais do que devia, teve que recuar da sua política de juros mais baixos, a inflação voltou, as contas públicas, os números não fecham, o governo não faz, como eu já disse no início da entrevista, nem superávit primário, que é aquilo que você desconta a dívida pública, nem isso, é o beabá de uma atitude de responsabilidade fiscal. Balança comercial em desequilíbrio, redução da produção industrial de forma preocupante em 2% no último mês de maio, ou seja, os indicadores como um todo são muito preocupantes. Como se não bastasse esse desempenho econômico, você tem uma pressão social, porque veja o prejuízo que o comércio tem
com essas manifestações que são legítimas, e o prejuízo aumenta quando você tem cenas deploráveis de vandalismo. A venda no varejo no Brasil despencou no último mês. Então você tem um porto como o de Santos que fica 24 horas bloqueado e estradas paralisadas Brasil afora, e isso vai ter reflexo na economia. Então você já tinha um governo que não contribuía porque gasta mal, arrecada muito e é perdulário, e uma economia que começa a ter dificuldades por força desse cenário todo. Teremos um ano muito difícil. O que é que vai esperar? Que a regra democrática prevaleça, obviamente, que tenhamos um bom debate na eleição do ano que vem, e aí o governo não pode prosperar na sua intenção de ter praticamente uma candidatura única, porque quando, por exemplo, a base do governo tentou impedir no Senado e no Congresso a formação de um novo partido da senadora Marina Silva, é um absurdo você tentar, numa democracia, eliminar uma candidatura como a de Marina, que quer criar um partido, e o governo, quando foi para criar o PSD, como aí ia para a base, diz, não, o PSD, como é para a base, pode criar. E no mesmo instante, como vem um partido que vai para a oposição, não, aí não pode, nós temos que acabar com essa farra de partidos. Quer criar regra? Criemos daqui para frente. Agora, não pode ter dois pesos, duas medidas. Por qual razão o PT quer impedir a candidatura de Marina Silva? O PSDB terá um pré-candidato, terá um candidato. Nós temos hoje o senador Aécio como nosso pré-candidato, além de outros nomes que podem ser lembrados, mas Aécio tem tudo para ser candidato a presidente da República pelo PSDB. Vão eliminar a candidatura de Aécio? Eduardo Campos, vão tentar eliminar a candidatura de Eduardo Campos para que o PT tenha uma candidatura única, impondo um pensamento político único. Uma das nossas melhores qualidades como país é a nossa pluralidade, é a nossa diversidade cultural, étnica, de pensamento. Na hora que um partido político tenta impor um pensamento único, é que esse partido já deu a contribuição que tinha que dar e está na hora de exercer aquilo que é essencial na democracia, que é a alternância e o revezamento do poder. E para que isso aconteça, é fundamental que tenhamos uma eleição no ano que vem para presidente com um elenco de nomes para decisão livre e soberana do povo brasileiro. Ainda uma questão, senador Cássio Cunha Lima. O senhor que é representante da oposição, não lhe preocupa o fato de essas manifestações todas estarem seguindo um script de que, no primeiro momento, tudo pacífico, tudo ordeiro, mas em determinado momento uma minoria de vândalos toma conta ou se destaca da massa e fazem baderna, quebra-quebra, jogam coquetel molotov, e agora o acirramento, estradas, como o senhor mesmo comentou, estradas que são interrompidas. Isso não pode sugerir a possibilidade de um descontrole. Quando a gente vê em outros países, por exemplo, situação crítica como existe hoje no Egito ou na Turquia, como não lhe preocupa a possibilidade de nós que somos um país com uma democracia já, podemos dizer até em plena maturidade, desbordar para uma situação incontrolável? Não tenho esse temor, até porque eu acho que o paralelo em relação ao que acontece na Primavera Árabe e nos outros países tem distâncias enormes. O que acontece no Brasil, na minha visão, é apenas aquilo que já acontecia de forma permanente, que eram os problemas graves de segurança pública. O Brasil convive com problemas de marginalidade, de homicídios, de assalto, de roubo, de latrocínio, de sequestro há muitos anos. O que aconteceu? Jovens de hoje, jovens de ontem, que eram estudantes, mas também donas de casa, pessoas já com seus cabelos pintados pelo tempo, foram às ruas para dizer basta de corrupção, queremos educação de qualidade, queremos transporte, queremos saúde, queremos segurança pública. E as pessoas vão para as ruas. Essa bandidagem que já estava aqui, ela se incorporou. E aí cabe ao Estado, com suas forças policiais, combater de forma vigorosa essa bandidagem que se infiltra num movimento que é legítimo, que é democrático e que é importante para a história brasileira. Não acredito que tenhamos esse receio ou esse risco de desordem, desde que o Estado haja dentro dos limites da Constituição para punir aqueles que estão à margem da lei. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Nós acabamos de ouvir uma entrevista com o senador Cássio Cunha Lima sobre a reforma política e sobre a conjuntura brasileira. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas
podem fazê-lo via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou acessando o nosso endereço na internet no www.senado.leg.br/TV. Até um próximo Cidadania aqui na TV Senado.